queridos alunos da FATEC, professor Hamilton aqui. Quero que a gente continue a nossa disciplina aí, de responsabilidade civil, da onde a gente parou na última aula. Lembrando que é conteúdo da prova, tá? Que vai ser aplicada uma semana após o retorno das aulas, então ainda teremos tempo para falar sobre isso e vai haver uma revisão de todo o conteúdo do primeiro bimestre. Tá? O que eu quero passar com vocês agora, né? São os elementos da responsabilidade civil. Então nós vimos lá a questão, né, do que a gente chamava lá do elementos da conduta humana, né? Então o dolo e a culpa, a gente já falou sobre eles. E hoje nós vamos falar sobre o dano, né, que é um dos requisitos básicos para a existência da reparação civil. Então vejam, pessoal, o principal elemento da responsabilidade civil é o prejuízo. A conduta humana, seja causada com dolo ou culpa, mas lembrem sempre que a conduta humana é voluntária. Tá? Mas que seja por dolo ou por culpa, tem que causar prejuízo para algo ser reparado. Porque se não causa dano, o que eu vou reparar? Né? Como é que eu vou responsabilizar alguém? Você vai ser responsável pelo quê? Tá? Você não vai ter que indenizar nada, porque não teve dano. Então, simples isso, né? Tem uma definição ali, né, do professor Clayton Reis. Então, o dano, uma diminuição do patrimônio de alguém em decorrência de ação lesiva de terceiros. Lembrando que a gente analisou lá no artigo 927 do Código Civil, no artigo 186, né, a questão do ato ilícito. Então, causou prejuízo, um dolo ou culpa, vai gerar o dever de indenizar. Muito bem. Então, sem dano, não existe responsabilidade civil. Então, tem que ter dano. Um dos requisitos básicos. Atentem isso para avaliação, pessoal. Tá? Esse dano pode ser material ou pode ser moral. Todo dano material, pessoal, afeta o patrimônio que pode ser apreciado em dinheiro. Então, aqui eu consigo aferir, eu consigo calcular facilmente quanto eu vou ter que reparar de dano, quanto eu vou ter que indenizar, qual é o valor em dinheiro que eu vou pagar por essa indenização. Vejam, eu tenho danos emergentes, então é um dos tipos de dano material, tá? É subdividido em dano emergente. Então é aquela efetiva diminuição do patrimônio da vítima em razão do ato ilícito. Vejam, né? Vamos traduzir aí. Quanto de dano foi causado? Bateu o carro. Quanto vai custar o reparo, o conserto? O dano emergente é esse dano que a gente consegue facilmente observar. Não pagou o cheque, passou um cheque sem fundo, não paguei, quanto de dano causei? O valor do cheque, mais os juros e correção, etc. Mas o dano causado é aquele valor que não foi pago. Para além do dano emergente, nós temos o lucro cessante, ou seja, aquilo que você deixou de ganhar, deixou de lucrar, em decorrência do dano que foi causado. Então, sempre o exemplo clássico, o motorista do Uber, o taxista, sofre um acidente de trânsito, quem causou o acidente vai ter que indenizar não apenas o dano emergente, que é a destruição causada no carro, e o valor vai ser o valor do reparo, do conserto, e o lucro cessante. Quanto esse taxista, esse motorista do Uber, deixou de ganhar no período em que o veículo estava sendo consertado, em que ele não pôde usar o carro, por culpa do terceiro. Como que é feito isso? Por uma projeção contábil. Tá? Nem sempre é fácil de ser avaliado, porque, por exemplo, no caso do Uber, não dá para saber exatamente quanto ele vai ganhar por dia. Mas dá para se ter uma ideia. Por isso é uma projeção contábil. Eu vou projetar lá na frente, vou pensar, vamos fazer uma média então. Quanto em média você ganhou nos últimos 3 meses? Tanto.
Beleza, a gente aplica essa média. É um valor, né, razoável para a indenização. Não vai ser um valor fixo. Ah, tem que ser tantos reais. Não, uma simples projeção. Tranquilo, lucro cessante e dano emergente. Muito bem. Aqui tem alguns exemplos que estão no slide. Eu já comentei alguns. Ali, ó, lucro cessante, quebra de máquina utilizada para a profissão da vítima. Você vai no estúdio de tatuagem, tá lá vasculhando as coisas por curiosidade, esbarra na mesa de trabalho do tatuador, derruba a maquininha de tatuar no chão e quebra ela. Poxa, você vai indenizar apenas o dano emergente? O valor da maquininha? Ou será que o lucro cessante também não deve ser reparado? Quantos trabalhos ele vai deixar de fazer? Né? Estavam agendados, por exemplo? De novo, às vezes é difícil saber o valor. Né? Às vezes é difícil saber se ele não pode refazer esse serviço mais para frente, não vai deixar de ganhar, etc. Geram várias discussões. Por isso, vamos fazer uma projeção contábil. Muito bem. Então, tipos de dano. Lembrar, dano tem que existir. Vimos dano material, lucros cessantes e dano emergente. Tá? Então, dentro do dano material, temos lucros cessantes e danos emergentes. Muito bem. No dano moral, ofensa ao íntimo da vítima, um abalo na psique, um dano contra a personalidade. Está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 5. O que a gente vai ter lá? O que atinge? Né? O que é a moral? Sempre que atingir o valor da pessoa. Tá? Lembrem, ainda assim tem que ter conduta humana, logo, dolo ou culpa. Né? Tem que fazer porque quis, ou tem que ser sem querer, querendo. Né? Negligência, imprudência e imperícia, lembrem disso. Muito bem. Você sem querer pode aí ferir a honra de alguém. Né? A paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, reputação, dignidade, intimidade, imagem, etc. Pessoal, aqui no dano moral, abalando a psique, né? E nós já vamos falar se precisa ou não precisa de prova desse abalo na psique, vai gerar o dever de indenizar. Tá? A questão é, tem que acarretar à vítima uma dor, um sofrimento, alguma tristeza, um vexame, né? Uma situação vexaminosa que humilha a pessoa, que ela se sinta mal. Mas, né, uma dificuldade aqui, né, com relação à prova. Veja, eu vou ter que comprovar em juízo que eu fui humilhado, que eu me senti humilhado. E vejo, às vezes numa situação a pessoa pode ou não se sentir humilhada. Para alguns, aquilo vai ser a conduta que foi perpetrada, a conduta que foi realizada por alguém, pode ser horrível para uma pessoa, mas pode ser bem tranquila para outra. Para outra, ela nem se importou, aquilo nem incomodou ela. Mas para outra, não. Para outra pessoa, aquilo pode ter sido a pior experiência da vida. Né? Estamos lidando com o ser humano. O ser humano não é um ser simples, né? Ele é complexo. Cada um tem a sua base de valores, sua cultura. Bacana. Então, tem que acarretar a vítima dor, sofrimento, tristeza, vexame, humilhação? Vamos ver, deve acarretar? Será? Vamos pegar uns exemplos aqui primeiro. Exemplo. Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Inclusive, né, pessoal, para nós aqui do Paraná, os juizados especiais têm alguns enunciados e um deles é justamente esse. Né? Inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, Serasa, SPC, né, e afins, gera dano moral. Tá lá um enunciado. O que isso quer dizer? Poxa, são tantos processos sobre a mesma coisa, a mesma discussão, que o tribunal falou, poxa, né, não preciso interpretar a lei para pegar aqui e ver. O artigo 927 do Código Civil diz que quem causa dano tem que reparar. Né, vai dizer lá quando é ato ilícito. Então tá, mas também tem um artigo que fala que também o dano pode ser moral. Vamos interpretar. Será que inscrição indevida, né? Você não está devendo e está com o nome no Serasa, vai gerar um dano moral? Aí vem as defesas, dizendo não vai gerar dano moral, não afeta, não abala a psique.
né, da pessoa, etc. Tem tanta discussão sobre isso que chegou uma hora que o tribunal falou, não, emitiu um enunciado, né, dizendo, olha, gera dano moral, ponto, não discuto. Se provar que a inscrição foi indevida, gera dano. Agora, como eu falei, tem gente que não tá nem aí. Né? Tem gente que não liga. Fala, meu nome tá no Serasa, que se dane. O problema não é um problema pra minha vida. Essa pessoa, mesmo que não se importe, pessoal, né? Pensando lá, vamos dizer assim, só no lucro. Eu vi lá que o tribunal dá indenização para quem entra com esse tipo de processo e comprova que a inscrição é indevida. Então, não me interessa muito, não me importa, não abalou minha psique, mas eu vou entrar com o processo mesmo assim. Né? Por quê? Porque eu quero ganhar lá um dinheiro da empresa que me inscreveu indevidamente no Serasa. Essa pessoa vai ter que comprovar que sofreu, que sofre, ou se ela não falar nada, ela vai receber a indenização do mesmo jeito. Então, pessoal, o que vocês acham? É claro que ela vai receber essa indenização. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma presunção. Né? A gente pega o ser humano médio, o homem médio. Né? Essa noção de homem médio não é a melhor definição, mas ajuda. Então, na maioria dos casos, as pessoas se sentem mal com isso. Na maioria dos casos, isso abala o psicológico. Né? Tem gente que não consegue dormir porque está com o nome inscrito no Serasa. Então eu não preciso comprovar esse dano. Né? Quer dizer, né? Não preciso comprovar que aquilo me causou um abalo psicológico, porque esse dano eu já presumo. Esse dano com certeza ocorre. Muito bem. Segundo, perda do objeto com valor sentimental. Né? Alguém destruiu um objeto seu que tinha valor sentimental. Aqui já começamos com uma questão mais delicada. Mas vejam, você vai ter que comprovar que a perda do objeto com valor sentimental te faz mal, ou provar que aquele objeto tinha realmente um valor sentimental, ou de onde vinha o valor sentimental. Porque a partir do momento que eu estabeleço que tinha valor sentimental, eu não preciso comprovar que aquilo me causa dor. Porque é óbvio, é uma presunção com base no homem médio. Né? Então veja, eu não vou precisar aí, por exemplo, fazer uma perícia psicológica, né? Contratar um perito psicólogo para atestar que a perda daquele objeto com valor sentimental realmente me causou um abalo psicológico. Não, dá para presumir isso, né, pessoal? Então, aí fica o dano moral. Tá? Problema no dano moral. Lembram que a gente comentou aqui que a função da responsabilidade civil é retornar as coisas ao estado que estavam antes do dano ter sido causado. No dano moral, tem uma dificuldade com isso. Né? Porque depois que a ofensa à moral foi perpetrada, foi realizada, não tem como voltar atrás. Né? O mundo não vai mudar. Né? Não tem uma máquina do tempo. Né? Então, complica. Como que faríamos isso? Né? Já que eu não atinjo esse status quo ante, ou o estado em que as coisas estavam antes do dano, né? Eu chego e xingo uma pessoa. Na frente de todo mundo, falo para ela que ela é uma feia. E essa pessoa se sente extremamente abalada. Como que eu faço para reparar esse dano? Eu não tenho como desdizer o que foi dito. Essa pessoa já foi abalada. Essa pessoa já sofreu a humilhação. Pede desculpas, vai servir. Tudo bem, é uma retratação, mas é retratar. Vamos tratar novamente o assunto de nova perspectiva, fazer com que a pessoa se sinta confortada, mas não repara, porque não volta atrás, já aconteceu. Então o que se fala, né, é a compensação do dano moral e não na reparação do dano moral. Poxa, eu te causei um dano moral, logo você ficou chateado, triste, abalado. Então eu vou te dar uma quantia em dinheiro para ver se você se sente melhor. Eu brinco em sala de aula e falo, bom, vamos chorar e ficar tristes num cruzeiro, então, pelo menos, né? Ou num final de semana em Paris.
Já que o dano foi causado, não tem como voltar atrás, pelo menos nós tentamos compensar com dinheiro, é a única moeda. E, claro, tem situações em que é realizada retratação pública, né? Então pedido de desculpas para tentar amenizar essa dor, mas a dor nunca vai ser retirada, removida, reparada. Ela vai ser sempre atenuada por meio do dinheiro, por meio das desculpas. Então, no dano moral, essa é uma questão teórica. Né? Outra questão teórica é essa dificuldade de chegar num valor de indenização. Então eu pergunto, quanto vale a sua dor? Quanto custa para você? Né? Pegamos duas pessoas que têm objetos com valores sentimentais, vamos dizer assim, difícil igualar sentimento humano, porque ninguém pode saber, né? Ninguém tem esse nível de empatia. Mas quanto vale a dor para você e quanto vale a dor para outra pessoa em situações semelhantes? Será que é igual? Né? Pense você se algo acontece. Se alguém te humilha publicamente, como é que você se sente? Claro, você no papel de vítima, eu vou te perguntar, quanto vale a sua dor? Ah, professor, vale milhões. Eu quero 5 bilhões de indenização. Né? Tudo bem, no papel da vítima, pessoal, né? É compreensível, como a gente já tinha falado, inclusive, né? Em sala de aula. A vítima, geralmente, ela busca vingança porque é um comportamento humano esperado. Um comportamento humano comum. Quando você sofre, né, alguma agressão, que você quer, né, é vingança. A gente pode até traduzir como justiça, mas difícil essa definição, né, de justiça. Por isso que nós até passamos a dar para um terceiro esse poder punitivo, não é mesmo? Transferimos para o Estado. O monopólio do poder de punir é do Estado. Né? Muito bem. E aí, como é que faz então? Né? Aqui, pessoal, né, hoje em dia, como é que funciona com o Poder Judiciário no Brasil, nós analisamos dois pontos, duas questões. A primeira delas, quem causou o dano não pode falir por questão do causamento do dano. Então eu causei um dano moral, eu, como professor, xinguei alguém um dia, perdi a cabeça, né? Me usar como exemplo. Perdi a cabeça, xinguei alguém, causei um dano moral para essa pessoa e humilhei na frente de vários outros. Essa pessoa me aciona e a justiça determina que eu devo pagar uma indenização para essa pessoa. Como eu vou calcular? Quanto valeu essa humilhação? E a justiça fala assim, olha, foi muito grave. Logo, você deve indenizar essa pessoa para compensar esse dano. Você vai pagar para ela o que ela pediu. 10 bilhões de reais. Primeiro, né? Claro, estou usando números extremamente exagerados, mas a questão é ver, né? Porque vão falar, obviamente, o professor jamais vai conseguir pagar uma dívida dessa. Acho que nem se fosse 10 milhões, né? Já ficava difícil. De qualquer maneira, a ideia é que eu não posso falir o agressor. É algo que ele tem que sentir, né? Que ele está pagando por um erro, mas eu não posso falir ele. Né? Vou fazer isso com ele, pensa, a pessoa fala, bom, não posso mais viver, né? Além do necessário para minha vida, para eu sobreviver, eu não vou poder mais ter bens nenhum na vida. Não vou poder fazer mais nada. Eu condenei a pessoa a uma pena perpétua. Né? Ela nunca mais vai se livrar disso. Então a ideia principal é essa. Vamos olhar para o lado. O agressor não pode falir, não pode ficar pobre, empobrecer por causa disso, para indenizar alguém. Ah, professor, mas é injustiça, porque fixam o valor em R$1.000. Vejam. Né? Nós vamos ter argumentos aqui, né, de sobra. Por isso essa é a dificuldade de chegar num valor para indenização do dano moral. Se vocês pegarem, há uma diferença gritante dessas indenizações, por exemplo, nos Estados Unidos com o Brasil. A diferença é absurda, é enorme. Muito bem. Então esse é o primeiro passo. Poxa, né? Então o professor está dizendo que se eu for sofrer um dano moral, é melhor que quem cause meu dano moral seja uma pessoa rica. Porque daí, né, para não falir ela, a indenização ainda pode ser alta, que assim ela não vai falir. Muito bem. A princípio, sim. Agora, temos um segundo requisito.
né? Não é requisito, né? Uma segunda baliza, uma segunda forma, né, de analisar quanto eu vou indenizar pelo dano moral. É o não enriquecimento sem causa do ofendido. Então você, ofendido, né? Você que sofreu o dano moral. O que eu vou te dar como indenização, o que a justiça vai te conceder como indenização, não pode te enriquecer sem causa. Então, os 10 bilhões que você pediu vão ou não vão te enriquecer sem causa? Né? Ah, mas tem causa sim, professor, né? Foi um dano moral muito grande, etc. Muito bem. Agora, a causa aqui é que extrapole esse dano que você sofreu. Claro, quanto mais grave o ocorrido, a tendência das indenizações é serem maiores. Muito bem. Mas ainda assim vão se balizar, vão ser analisados esses dois quesitos. Do agressor, não falir ele. Da vítima, não enriquecê-la sem causa. Né? Vejam que nos Estados Unidos, às vezes, isso não parece uma realidade. As indenizações acabam sendo milionárias mesmo. E se a pessoa souber utilizar o dinheiro, ela acaba enriquecendo. Agora, esse sem causa é o complicado, né? É o que a gente fala. E aí, o valor da dor, quanto é? Aqui, pessoal, uma questão de injustiça e crítica, né? Então, veja, se um pobre sofre um dano, ele vai ter direito a uma indenização menor. Se um rico sofre um dano, ele vai ter direito a uma indenização maior. E veja, não enriquecimento sem causa. Qual é a questão do enriquecimento? E um pobre, né? Colocando assim, em termos bem amplos e gerais, né? Uma indenização de, sei lá, 100 mil para quem ganha um salário mínimo por mês. É uma baita indenização, um dinheiro que às vezes a pessoa, né, para conseguir juntar, ela vai ralar muito tempo na vida. Agora, para um diretor executivo de uma multinacional, né, pessoas aí com salários que passam disso, 100 mil reais por mês, né, fora a participação em lucros, fora etc. Uma indenização de 100 mil para essa pessoa. Né? Poxa, não é suficiente. E aí o agressor também é rico. Então, uma indenização que não vai ser alta, ou vejam, no contrário também, né? O agressor é uma pessoa pobre. Então o rico, como é que eu vou balizar isso? Poxa, a pessoa que é pobre não vai poder pagar uma indenização alta, então eu vou condená-la a pagar R$ 1.000 de indenização. E quem está recebendo a indenização é a pessoa que ganha 100 mil reais por mês. Compensa o dano? Com o dinheiro? Porque a gente está tentando usar o dinheiro como forma de compensar, né? Deixa eu falar, ó, compre aí o que você quer, vai usar esse dinheiro para se divertir e tal, mas às vezes para essa pessoa não vai fazer diferença, então complica, tá? É uma questão que até hoje é discutida e nós temos algumas outras ferramentas para utilizar. Deixa eu ver se eu coloquei no slide. Sim, tá aqui. Tá? Então, um terceiro ponto que vem sido discutido, pessoal, não é pacífico, mas é uma ideia que vem sendo aplicada, que é o caráter pedagógico do dano moral. Então, para além de analisar se um vai enriquecer, se o outro vai empobrecer, é o caráter pedagógico. O que seria isso? Né? Ensinar uma lição para o infrator. Geralmente quem vai sofrer isso são empresas, porque vejo, né? Você, trabalhador, sofre um dano moral, né? Decorrente, vamos dizer aí, de atraso na entrega, outro enunciado do nosso tribunal, que diz que atraso na entrega em compra online gera dano moral. Em tese, gera dano moral. Claro, tudo dentro da razoabilidade. Atrasou um dia a tua entrega. Por quais circunstâncias? Ah, agora na época da contaminação aí, né, dessa pandemia da doença Covid-19. Atrasou minha entrega, vou processar a empresa. Veja, é balizado. Mesmo assim, digamos que houve um atraso. Em períodos normais você fez uma compra e sua compra já fazem 15 dias que estourou o prazo de entrega e você não recebeu. Vejam, você trabalhador recebe um salário mínimo por mês. A empresa que causou o dano. Vamos pegar uma grande loja online brasileira. Não vou citar nome para não fazer um regime de exclusão aqui, né? Vamos lá.
uma grande loja brasileira, será que uma indenização de, não sei, por atraso na entrega, você esperou um pouquinho mais para chegar seu produto, 50 mil reais vai te enriquecer ilicitamente? Agora, poxa, o juiz determina 5 mil reais de indenização. Às vezes para você que recebeu que recebe R$ 1.000 por mês, esses 5 mil vão vir bem a calhar por um atraso na entrega. Agora, e para a empresa que vai pagar isso? Condições de pagar indenizações mais altas, elas obviamente têm. Agora, se ficar só naqueles dois, as indenizações são sempre baixas, pessoal. Vejam bancos, por exemplo, né, que tem que pagar, às vezes, indenizações por dano moral, e a justiça condena o pagamento em R$ 2.000, R$ 3.000. Para um banco, pessoal, né, é trocado. Não faz a menor diferença. Então, o que isso às vezes acaba incentivando? Incentiva a fazer errado. Incentiva a empresa a ter uma conduta errada. Porque aí ela faz um cálculo do risco. Se eu for processado, eu pago essa indenização, que não é nada. Logo, não preciso ajustar a minha conduta. Continua fazendo assim. Continua ligando 700 vezes para o consumidor para cobrar a dívida por dia. Por quê? Porque quem me processa a indenização é baixíssima. Então, nada é aprendido. E por isso o caráter pedagógico do dano moral. Vamos ensinar para essas empresas uma lição. Olha, se você extrapolar, né, você vai pagar uma indenização cara. Né? Não é uma questão de enriquecimento ilícito mais da vítima. Né? É uma questão de pedagogia, uma questão de ensinar uma lição para essa empresa parar de repetir esses erros. Muito bem. Nexo causal, pessoal. Aqui, né? Óbvio, é uma ligação entre a conduta humana e o dano gerado. Então, o nexo de causalidade, o nexo causal, é a ligação, é o elo entre o que a conduta humana, que a pessoa fez, com dolo, culpa, e com o dano causado. É o que liga a conduta ao dano. Então, a gente já viu. Primeiro requisito é a conduta. Tem que ter conduta. Conduta voluntária. Segundo, o dano tem que ter causado prejuízo. Se não causou prejuízo, né, não tem o que reparar. Então não tem indenização, não tem reparação, não tem responsabilidade civil. Agora, essa conduta tem que ter causado o dano. E essa ligação entre a conduta e o dano é outro requisito, que é o nexo de causalidade. Vejam ali uma definiçãozinha simples no slide. Ação ou omissão sem a qual o resultado não ia acontecer. Então não adianta nada eu chutar a minha cadeira aqui e alguém tropeçar lá na rua e quebrar a perna. Em decorrência de uma conduta humana que foi um chute, alguém quebrou a perna. Poxa, mas qual é o nexo de causalidade entre a minha ação aqui e o dano lá? Nenhuma. Então falta um requisito, nexo de causalidade. Pode parecer óbvio, mas dá muita discussão. Vejam aquelas perguntas que surgem em sala de aula. E eu faço aqueles incríveis exemplos, né? Do poste que por causa do vendaval cai, derruba, ou cai na água, daí deixa a água elétrica, né? Eletrificada. Aí essa água percorre um certo caminho, dá um choque num gato, esse gato pula, enfia as unhas num pitbull que foge da casa com raiva, morde alguém, etc. Poxa, análise do nexo de causalidade para chegar à conduta ao dano, né? Claro, o vendaval, força maior, né, pessoal? Aí dificulta. Né? Mas a gente tem que analisar. Será? Tem alguns exemplos piores. Vamos discutir depois em sala de aula. No Brasil, a gente adota a teoria da causalidade adequada. A causa mais adequada, aquilo que chega mais perto de dizer, putz, foi por isso que aconteceu, foi isso que acarretou o dano, é o que vai definir se teve nexo de causalidade ou não, ligação entre a conduta e o resultado danoso. Exemplo, paciente morre durante o parto por ruptura de um edema, que não tem nenhuma relação com o parto. Tem responsabilidade do médico?
vai ter que analisar a conduta do médico. Né? E são vários pontos de vista para analisar. O médico que realizou o parto era o médico que fazia acompanhamento? Essa pessoa informou ao médico que existia esse edema? Era um risco na gravidez? Rompimento de edema? Ou não? Né? No parto não havia risco direto ligado do parto com o rompimento de um edema que poderia causar o dano, a morte do paciente, ou da paciente. A gente vai ter que pegar a causalidade mais adequada, né? O que é mais adequado. E isso é caso a caso, né, pessoal? Do jeito que está aí o exemplo, né, a princípio, falta dados para a gente definir se sim ou não. Eu diria não. Né? Não tem dados. Agora, se era o médico que acompanhava a gravidez, opa, né? Às vezes é uma negligência médica, uma imperícia. Por que ele não solicitou exames? Né? Ou não foi tão preciso na sua anamnese? Nós vamos pegar lá o prontuário médico e na anamnese não tem, ou a pessoa não relatou. E aí, como é que fica a responsabilidade? Será que é da vítima? Ou será que o médico que tinha que ter essa diligência, né? Ter realizado essa diligência? Ser diligente. Muito bem. Então, temos que analisar caso a caso a ligação do dano com a conduta humana. Tá? Aqui tem um resuminho rapidinho, né? Só para facilitar e ver os pontos que foram na aula. E fora isso, pessoal, né, os 3 principais então, requisitos para a responsabilidade civil: conduta humana, nexo de causalidade e dano. Conduta humana, voluntária, dolo ou culpa. Nexo de causalidade, a ligação entre essa conduta humana e o dano, e propriamente o dano, que é requisito essencial para a responsabilidade civil. Pessoal, vocês têm o meu e-mail, eu vou deixar inclusive aqui, tem alguns exemplos ali, tem uma leitura complementar que vocês podem acessar. Eu vou voltar o slide aqui para o primeiro, que eu acredito que tem o link para download de aulas e trabalhos. E todo mundo tem acesso ao professor pelo Sistema Mateus e, né, pelo meu e-mail, que é o profdir.hamilton@gmail.com. Se estiverem com dúvidas, mandem lá, que eu vou responder todos. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos com esperança, né, no próximo dia 6. Para quem assistiu esse vídeo, obrigado e boa tarde.